o governo fala em uma redução de 3,75. Mas isso é só para Minha Casa Minha Vida. Nas demais faixas, o governo não negou que vai ter aumento, em momento algum. Imóveis acima de 500 mil, carga tributária sobre esses imóveis deve aumentar na casa de 31%. Acima de 2 milhões, eles estão dizendo que chega a em torno de 50%. Cláudia, até que ano tu diz que é seguro investir no imóvel planta? Pessoal, Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dagoberto e estou novamente com o Diogo, meu parceiro co-host desse podcast de segredos para retratar um pouco do mercado imobiliário. E hoje, né, Diogo, estamos com um papo super bacana, uma parte 2 de um papo que chamou a atenção do mercado imobiliário pela quantidade de problemas que isso pode gerar nos cofres das empresas, né, no bolso do profissional imobiliário. Quem que tá aqui com a gente, meu querido? Dago, hoje a gente já começa o podcast num tom um pouco mais sério, porque esse assunto realmente ele é denso e eu acho que ele é de interesse de todo mundo que está envolvido no mercado imobiliário, né? Eu até separei aqui, escrevi aqui que seriam 3 pilares, né? Que seriam os compradores, corretores, construtores. É algo que ainda está muito nebuloso na mente das pessoas. Nosso podcast anterior, até como o Dago falou, a gente está fazendo agora a segunda parte, mas a gente já teve a primeira parte, que a gente já falou já mais ou menos 6 meses atrás sobre a reforma tributária, e esse podcast ele disparou, ele está agora com acho, 45 mil views ali, então até aconselho você até dar uma olhada, né, nesse anterior que a gente fez, e a gente vai seguir aqui para falar sobre o que mudou, o que alterou, né, e continuar informando, né, o que está por vir. Então é um assunto que é muito importante. A gente trouxe aqui a Cláudia Toniaso e também o Diego Ferreira, que é um especialista na parte da reforma tributária e em direito tributário. Então sejam muito bem-vindos ao podcast aqui da DWV. muito obrigada. Mas antes de a gente continuar com esse vídeo, vamos agora para a leitura dos comentários que foram feitos por vocês lá no podcast Vende-se Balneário com o Guilherme, Amanda e a Lília. Isso aí, né, Nath? Isso aí, Diogão, bora lá. Vamos lá, então. Primeiro comentário aqui, a gente tem o Vinícius Vasconcelos, UK7HM. Esse vídeo é o verdadeiro presente para quem trabalha no ramo imobiliário. Pilger consegue desmistificar o mercado de Balneário Camboriú e mostrar que, apesar de ser desafiador, é possível construir uma carreira de sucesso com dedicação e paixão. Essa abordagem realista motiva a buscar novas oportunidades e a me aprimorar cada vez mais. Sensacional. O Miguel Ângelo 3083 comentou: precisamos alargar as ruas, melhorar o trânsito, substituir vagas de ruas por estacionamento e canalizar os rios para passeios de gôndola, tornando a cidade um exemplo. Uma crítica aí do Miguel, mas obrigado pelo comentário. Isso, Jéssica Rios Oficial, DWV sempre trazendo o melhor conteúdo para nós. Parabéns, Guilherme, você é fera demais nesse mercado. O Ângelo Henrique 1, caraca, que material incrível, parabéns DWV por nos proporcionar conteúdos incríveis. Guilherme e a equipe são referências, top demais. E a Tati Martins, 5076, escreveu assim: o Guilherme não faz ideia, mas ele é uma grande referência de profissional para muito além do ramo imobiliário. Existem trabalhos bons, trabalhos ótimos, mas poucos excelentes, e o Guilherme se encaixa nessa categoria. Parabéns pelo podcast incrível. Muito bom, sensacional. Agora vamos pedir para o diretor revelar quem foi o ganhador, Diogo. Bora lá, diretor. Quem que ganhou aí? A gente tem que falar do Red Carpet, Nath. A gente tem que falar do Red Carpet. Mas antes da gente revelar quem foi o ganhador da caneca, a gente tem que dar um recado muito importante, que é o Red Carpet Curitiba, né, Diogo? É verdade. Pessoal, a gente vai estar fazendo o Red Carpet Curitiba. Agora no próximo dia 29/8 vai ser um evento lá na Casa Bosco. E os palestrantes serão o Guilherme Machado, o Paulo Acruz e Rafael Aobra. Então, se vocês querem ter um dia especial, maravilhoso, com muito conteúdo, muito compartilhamento de informação, estejam presentes.
garante seu ingresso através do nosso perfil. Vão lá no perfil da DWV, lá no Instagram, que é DWVapp. Vai ter um link ali. Vocês clicam naquele link, vai estar lá, Red Carpet Curitiba. E ali vai ter as instruções para vocês adquirirem os ingressos. A gente já está tendo as viradas de lote. Acho que já deve estar no último lote aí. Então aproveitem. Esse line tá incrível e imperdível, né? A galera tem que aproveitar essa oportunidade. Yeah. Diretor, quem que é o ganhador da caneca? É o Vinícius. É o Vinícius. É o Vinícius. O Vinícius Vasconcelos. Vinícius Vasconcelos, o H7HN. Então, Vinícius, como é que faz, Nath, para receber a caneca? Vinícius tem que entrar em contato com a gente, preferencialmente ali pelo nosso Instagram mesmo. Manda uma DM ali que a gente já vai combinar certinho e a caneca vai chegar diretamente aí no teu endereço. Maravilha, então, pessoal. Então, agora, voltando para o podcast. Vamos lá, pessoal. Então, para começar, a gente, como o Diogo bem falou, há 6 meses atrás a gente fez um programa e tirou bastante dúvidas. A gente sabe que essa pauta foi aprovada no Congresso agora e segue para o Senado. O que mudou no texto base? O que mudou dessa nossa última conversa aqui, basicamente? Vocês podem citar? Antes de tudo, obrigada, DWV, por mais uma vez dar essa oportunidade para a gente trazer esse conteúdo, né? E, inclusive, né, muito obrigada aos seguidores que trouxeram várias perguntas em relação à reforma tributária. Nós fizemos o primeiro podcast em relação a isso. Já é meu terceiro podcast aqui. Terceiro, né? Terceiro, eu vou pedir música. É verdade. Você já levou a caneca? Eu quero minha terceira caneca agora, vou colecionar. Troféu, né? Então, o primeiro, né, como tu falou, Dago, teve muita aderência e muitas perguntas. É algo extremamente polêmico, instrutivo e importantíssimo para o construtor, né? É imprescindível que o corretor saiba o que vem por aí na reforma tributária e principalmente os investidores, né? Estar instruído em relação a isso para os próximos passos. Então, como houveram já modificações bem significativas, né? A evolução dessa reforma, a gente convidou de novo, né, o Diego para trazer essas atualizações. Então, Perfeito. Vamos abordar os principais pontos aí que vêm em cima daquilo que a gente já conversou no primeiro podcast. E, pessoal, lembrando, quem não assistiu o primeiro, volta lá, assiste o primeiro para pegar a continuação do assunto. A base, né? A base, porque é realmente bastante extenso e cheio de detalhes, mas vale a pena. Provavelmente a gente vai pular algumas etapas que a gente já falou no programa passado e não tem porquê a gente revisitar todas. Então a gente vai dar sequência aqui. Exato, são 504 páginas, 508 páginas da reforma tributária. Uma pena que a gente não tinha isso impresso para mostrar o tamanho, né, dessa leitura, né? Então, o nosso papel, acredito que seja, né, esmiuçar e trazer os principais pontos, tanto para o construtor, quanto para o investidor e para o corretor. Boa. Vamos lá. Então, só para esclarecer um pouquinho, tá? Nós viemos aqui em janeiro, tinha sido aprovada a emenda constitucional 132. Essa emenda, ela fez o quê? Ela criou esses novos impostos lá na Constituição Federal. Então, ela disse como ia ser, a fase de transição que vai existir e tudo mais. Ela empurrava para leis complementares que seria feita a regulamentação. E essa lei complementar, ela vai dizer o quê? Como que vai funcionar cada ramo. Então, a área da saúde vai ser dessa forma, a área da construção civil vai ser dessa forma, a área dos profissionais liberais vai ser dessa forma. Então, agora passou na Câmara dos Deputados e trouxe já o regulamento de como vai ser a área da construção civil, que é o nosso foco aqui para o programa. É extenso, então ela tem bastante detalhe, ele vai tratar da alíquota, ele vai tratar dos redutores que vão ter, dos redutores sociais que eles chamaram, que são redutores de base de cálculo, mas a gente não vai ficar dando todas essas nomenclaturas porque isso é uma coisa mais jurídica e se tornaria enfadonho ficar falando juridicamente aqui. A gente precisa passar de forma clara, né, o que impacta realmente. Exato. A ideia é que a pessoa escute e entenda. Então, o que ela trouxe? Alguns pontos importantes. Por exemplo, quem são os responsáveis pelos pagamentos dos impostos em cada tipo de transação? Se é alugado, quem que vai pagar? Se é uma venda, quem que vai pagar? Se é uma venda do imóvel usado, como que vai funcionar? O que se reduz de cada venda dessa para baixar um pouco? Porque foi feito, se não houvesse esses redutores, o valor do tributo ficaria muito elevado. Então, de alguma forma, se reduziu alguma coisa para que tentasse o que chamaram de princípio da neutralidade, que é manter a carga tributária já existente para que ela não tivesse aumento e nem redução. Então, os estados não perderiam sua arrecadação, mas o contribuinte também não pagaria mais. Hoje,
os estudos do próprio governo nessa fase de aprovação da reforma tributária, eles já levam a crer que os imóveis de classe média para alta vão ter aumento. O próprio governo, na aprovação, já tem falado isso. Então, esse é um assunto que já não tem nem discussão. Vai ter aumento nos imóveis, tipo, e essa região aqui do litoral de Santa Catarina, a gente sabe que ela é realmente uma potência nacional Sim. em imóveis de luxo e tudo mais. Então, esses indiscutivelmente vão ter aumento. Isso até o governo, para aprovar a reforma, já vem falando. Qual é a faixa de preço que vai ter aumento? Assim, ó, eles fizeram uma série de estudos, tá? Então, o mais completo que saiu foi da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, que é a CEBIC. Certo. Eles dizem que, assim, imóveis acima de 500 mil, a carga tributária sobre esses imóveis deve aumentar na casa de 31%. Não quer dizer que o imóvel vai aumentar 31%. Certo. A carga tributária sobre esse imóvel vai aumentar até 31%. Uhum. Acima de 2 milhões, eles estão dizendo que chega a em torno de 50% de aumento da carga tributária. Então, se hoje o imóvel, por exemplo, tiver uma carga tributária total no final da obra de 10%, 15%, vai para 15%, para 20% de impostos sobre aquela obra. A título de informação, vou aproveitar a brecha e dar esses números exatos, certo? Boa. Segundo a CEBIC. Até R$240 mil, 15,4%. R$500 mil, 30,7%. Acima de 1 milhão, 48,8%. Acima de 2 milhões, 51,7%. 51. É um número expressivo, hein? Sim. E daí, assim, vocês viram que na faixa mais baixa, a CEBIC ele tem uma estimativa de aumento de 15%. O governo fala em uma redução de 3,75%. Mas isso é só para Minha Casa Minha Vida, que é essa faixa de 240 mil. Então, a única divergência real que existe de vai ter aumento de tributo, não vai ter, está no Minha Casa Minha Vida. Nas demais faixas, o governo não negou que vai ter aumento, em momento algum. Inclusive, ele já afirma que nos imóveis de maior valor vai ter aumento. Então, a questão resume-se a Minha Casa Minha Vida, que do total de imóveis vendidos no Brasil corresponde a 15% do valor total. Então, esses 15% tem uma certa divergência. O restante não tem. Então, a gente já pode partir do princípio que sim, na área imobiliária, até mesmo pelo governo, vai ter aumento de tributos. Isso já é uma realidade que a gente vai ter na forma que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ainda tem a fase do Senado, depois o que for modificado ainda volta para a Câmara, e o que passar na Câmara ainda vai para a presidência, que pode ter veto ou não, e depois ainda os vetos voltam para a Câmara para ser derrubados ou mantidos. Tá? Mas então, assim, é um passo é complexo, ainda tem um certo caminho. Os lobbies corporativos vão permanecer ainda até que chegue no final. Eles vão tentar sempre ser beneficiados. O exemplo mais claro que teve agora na regulamentação foi o da carne, que todo mundo viu, né? Que, vamos isentar a carne, mexe 0,5% na alíquota final da reforma, só com a carne. Então, vocês imaginem se qualquer lobby que tenha nisso aqui vai afetar diretamente lá no Carne fim. dentro da cesta básica. Isso. Não, mas a carne não está na cesta básica. Ela foi inserida no final. Foi inserida. Isso. E essa era a discussão. Botou a carne, aumenta a tributação para todo mundo. Isentou a carne, aumentou. Tirou a carne. Aí ele ficou naquela coisa, né? Tipo, tudo depende da forma que tu fala. Isenta a carne, é bom pro pobre, mas o resto aumenta. Sim. Tirou a carne, mas coitado mas o resto baixa. Então, assim, não tem muito milagre. Para você mexer em alguma atividade, você vai ter que afetar a alíquota da referência. Certo. Que ano que começou a construção desse projeto? Salvo engano, as ideias originais, iniciais do projeto... Porque, assim, existe uma discussão no Brasil de mudança do... Antiga já, né? Isso, é antiga, ela é bem, bem antiga. Esse projeto, originalmente, se não me engano, ele começou em 2019. 19. O projeto de lei em si não, mas as discussões sobre esse projeto, eles nasceram lá por volta de 2019. E daí foram sendo trazidas, se adequando às modificações que cada governo traz, discutidas e tudo mais. Mas ele não é um projeto assim, que esse governo chegou e impôs. Ele é um projeto assim, que vem sendo discutido há muito tempo. Que o governo tem sentido essa necessidade de arrecadar mais. Arrecadar mais. O ponto-chave é esse. Vai simplificar? O que vai acontecer a longo prazo? Nós vamos ter uma legislação nacional apenas para todos os municípios de estado com relação a esses tributos. Isso é um excelente
facilitador. Porque hoje nós temos 5.570 municípios, cada um com a sua lei própria, e mais 27 estados, contando o Distrito Federal, Sim. com a sua lei própria. E as leis dos estados, elas têm diferenças absurdas. E esse é um dos pontos, né? Vale pegar esse ponto do lado bom da reforma. Sim. Ah, Cláudia, mas é só coisa ruim? Não, tem um lado bom da reforma. A guerra fiscal, né? Exatamente. Depois a gente pode entrar nisso, inclusive para os investidores, qual é o lado bom e como usar a reforma ao nosso favor. Mas esse é um dos pontos, né? Simplificar numa legislação nacional só, o que hoje nós temos 5.570 municípios. 5.500. Que permite uma bitributação, em alguns casos. Assim, ó, na prática, acontece. E daí cabe ao contribuinte buscar na justiça receber de volta o dinheiro que foi pago para errado. Porque não existe o mesmo imposto, nesse caso do ICMS e do ISS, incidir duas vezes sobre a mesma coisa. Ou tu deve um, ou tu deve o outro. Muitos contribuintes sequer sabem que tem direito. Às vezes ele está pagando um. Esse é o ponto. Exatamente. Direito existe, mas nem todos sabem. A maioria não sabe. É. E é complicado porque, assim, muita gente, inclusive da área jurídica, inclusive da área contábil, muitas vezes também não sabe. Porque não é uma matéria simples, ela é uma matéria complexa. Então, às vezes a pessoa tem o direito e passa os 5 anos, ela não faz o pedido para receber de volta, ela perde. Tu tem um prazo. E há até uma dúvida, né, em relação a... Para quem eu pergunto? Eu pergunto para o advogado tributarista ou para o meu contador? Né? A gente sempre fica em dúvida sobre... Perdido. Fica perdido. E muitas vezes tu vai conversar com alguns contadores que nem alcançam, né? Mas isso que é legal, sabe? Até comentando um ponto do podcast passado, eu lembro muito bem que vocês se debruçaram, né, para estudar. Eu lembro muito bem que o Diego também comentou que praticamente virou a noite estudando os livros para trazer informação bem atualizada do que acontecia, porque é um texto muito complexo e tem muitos detalhes escondidos, muitas pegadinhas, né? E dessa vez foi diferente, né, Diego? Também, a gente soube agora que o Diego ficou se preparando aqui na viagem. Então isso que é legal. Nosso podcast também é trazer informação super atualizada, pessoal. Então, informação pontual e que esclareça, né, a sua visão. Então, bora lá. E só está explicando como é que esse projeto foi elaborado, tá? Ele tinha 19 comissões. Uma delas era para pegar tudo que as outras fizeram e compilar num texto só. Sim. E 18 comissões que foram tratando especificamente de cada área. 18? Eu pensei que eram 19. Eram 19. Ah, Uma delas é para unificar tudo. Ah, sim. Então ela não trabalhava nas áreas. Ela pegou tudo que todas as outras fizeram e unificaram. Fizeram esse texto de 508 páginas que está lá. Sim. Tinha por exemplo, uma das comissões, o grupo 4, que era exclusivamente para tratar da área imobiliária. Perfeito. Tá. Então agora, vocês imaginam o seguinte, por mais que seja gente muito capacitada, e eu conheço várias pessoas que trabalharam nessas comissões e de fato são pessoas muito capacitadas, e que esse grupo de compilação também seja de gente muito qualificada, é difícil você pegar 18 textos diferentes e juntar tudo num só e não existir em alguns momentos algumas contradições com o que está na emenda constitucional, Sim. porque a emenda tinha 70 páginas, esse texto agora são mais 508. De um assunto que é complexo e que tem, às vezes, uma ligação, a parte geral lá vai ter ligação com cada parte específica. Então, assim, obviamente que isso vai gerar, no futuro, muitas ações judiciais questionando. A diferença em relação ao que existe hoje é que quando você questionar um dispositivo da lei, você vai ter uma decisão judicial e, basicamente, vai valer para todo o Brasil. Jurisprudência. Isso, porque você tem uma lei para discutir. Diferente do que é hoje, que assim, cada município tem a sua. Entendi. Legislação municipal, você não pode fazer uma DIN direto no Supremo, você tem que fazer ela e é difícil fazer subir para o tribunal, para o STJ e para o STF, porque eles têm o que a gente chama de jurisprudência defensiva, que eles têm um volume gigantesco de processos lá. Então, para diminuir isso, eles fazem o quê? Eles não recebem esses recursos. Então, muitas vezes, você não consegue fazer esse recurso chegar aos tribunais superiores. Você tem as legislações do Estado, que essas sim, elas são muito, muito diferentes uma das outras. Então, desde assim, existe uma regulamentação que tu pode ser multado se a tua nota fiscal, na época que era física, fosse do tamanho errado. Tipo, existia estados que determinavam que a nota fiscal deve ser de 20/10. E tinha. A do Rio Grande do Sul tinha isso lá previsto. Então, assim, cada estado tinha uma legislação e ela afetava demais. Então, se tu pegasse um escritório que tenha clientes em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são duas leis, muitas vezes, muito diferentes, que eles não vão ter conhecimento de tudo que tem, de cada detalhe de cada uma. Então, isso gerava uma insegurança jurídica. Muitas vezes a pessoa assim, eu estou pagando tudo certinho todo mês. E chegar uma multa lá da fazenda, por quê? Porque algum detalhe bobo, que não é relevante para o dia a dia.
mas ele foi multado por causa daquilo. Por exemplo, o ITCM, né? Imposto Transferência Causa Morte hoje. Santa Catarina é 8%. Rio Grande do Sul é 6%. Eu vou ter isso unificado? Não. O ITCMD, ele ainda tem... O que mudou com a reforma? Ele vai ter que ter alíquota progressiva. Então, à medida que vai subindo o valor da herança ou da doação, porque ele também afeta as doações, vai ter que subir a alíquota. Então, tu pode começar lá com 4%, por exemplo, uma doação menor. Aí uma doação de 10 milhões, hoje o limite na legislação é 16%. Está tramitando já no Congresso para aumentar até 20%. Tu vai ter que fazer ela progressiva. Não quer dizer que vai chegar a 16% ou a 20%. Mas pode ser, porque vai ser assim, 4, 6 e 8, ou 4, 8 e 12. Eles vão fazer uma progressividade nas alíquotas. Mas sim, vai ter que ter uma adequação, provavelmente, das legislações estaduais com relação ao ITCMD. Então, continua essa separação de cada estado ter Cada estado a sua tem a sua. porcentagem. Vai ser, cada um vai decidir, né, o quanto Isso. que vai. Mas vocês já têm existe já alguma manifestação dos estados de quanto que eles vão... Tem, por exemplo, São Paulo já estava com projeto de lei para alterar. Alguns estados, quando passou a emenda constitucional, já começaram a encaminhar projetos de lei para fazer alteração. Isso, para aumentar o imposto, todo mundo é rápido. Sim. E rapidinho assim já estava... Aqui do Sul, você tem alguma informação? Eu acho que o Rio Grande do Sul já estava. Os outros estados eu realmente não vi. Até porque, assim, essas notícias locais, via de regra, a gente não está muito... já vou mais na legislação federal. No macro, né? da Isso. coisa. Aí depois tu vai procurar a legislação estadual para ver cada caso, né? Mas a princípio, sim, tem já vários estados se movimentando para modificar a alíquota. A hora que sair, tu se compromete comigo de me passar para a gente botar no nosso Instagram? Sim. Perfeito. Um outro ponto aqui, a gente abordou o imposto do pecado, né? Que agora ele tem o nome, é o imposto seletivo. Que ele vai inferir sobre Cigarro, bebida, essas coisas. tudo que afeta a saúde e questões Isso. ambientais. E ambientais. Que ele é passível de 1000 interpretações. E isso traz insegurança jurídica, certo? Então, nessa mudança não, nessa regulamentação que fizeram agora, trataram sobre ele também. Então, eles trouxeram as atividades que vão estar tributadas. Para a área da construção civil, o que afeta diretamente? Está previsto lá que nos veículos, porque não adianta, as construtoras têm caminhões, têm carros, tem o custo administrativo, então eles vão ter até o veículo administrativo, tudo isso aumenta o custo da construção, e minerais. E os minerais afetam diretamente, por quê? Ferro. Ferro, toda obra tem, ferro é mineral, Sim. vai ter tributação. Para fazer argila, para fazer tijolos, para fazer cimento, tudo isso depende da extração mineral, calcário, uma série de produtos minerais, vai ter tributação. Então, o custo do material, a princípio, vai ser tributado pelo imposto seletivo. Então, isso é um custo que vai ter, com certeza, não é uma alíquota grande, a mais alta pode ser no máximo 0,25, mas você vai ter isso já na extração, depois você tem a industrialização, que vai ter Vai sobrepondo. É na industrialização que eles vão aplicar o maior carga. maior, sim. E antes da gente continuar com esse podcast corretor, eu quero te falar sobre um clube muito especial que está gerando muito resultado para vários corretores do Brasil inteiro. Já ouviu falar do Clube Premium da DWV? São 4 grandes vantagens que vão alavancar as suas vendas e o seu conhecimento. Vamos lá, vantagem número 1. Você vai poder ter acesso exclusivo aos dados do seu mercado imobiliário. Por exemplo, aqui eu estou em Itapema, eu consigo ver a quantidade de imóveis que tem em estoque, a quantidade vendida, a quantidade de unidades que tem à venda. Consigo ver também o valor médio por metro quadrado, quanto que cada bairro vende, qual tipo de produto que mais está tracionando. Vantagem de número 2. Você vai ter acesso a news da DWV. Todos os meses a gente manda para você informações importantes sobre o mercado imobiliário diretamente no seu e-mail, onde você vai saber o que está acontecendo não somente na sua região, mas também no Brasil. São vários conteúdos exclusivos feitos somente para quem é assinante do Clube Premium da DWV. Vantagem de número 3. Você que é corretor de imóveis está cansado de perder tempo cadastrando imóveis no teu site. Isso acabou, isso é passado. Vamos trabalhar com tecnologia. Com a DWV você vai ter a integração diretamente no seu site. Você vai poder apenas selecionar alguns imóveis que estão no DWV e eles vão diretamente para o seu site, sem precisar cadastrar conteúdo, imagens, nem nada. E no momento que alterar os valores lá no aplicativo, vai alterar também no teu site. Muito mais praticidade e economia aí de tempo para você. Vantagem de número 4.
Aqui no Clube Premium da DWV você tem o direito de inserir imóveis no aplicativo da DWV. Você sabia que nós já contamos com mais de 3 milhões de acessos todos os meses de corretores de todo o Brasil? Nessa aba aqui de imóveis exclusivos, todos os imóveis que estão aqui são imóveis de corretores que estão disponíveis para fazer parceria. No momento que você inserir seu imóvel aqui, todos eles vão aparecer exatamente como está demonstrado aqui, inclusive no aplicativo. O corretor, quando ele clicar, ele vai ver qual é o imóvel e também vai ver aqui os dados de quem está oferecendo essa parceria. Se você ainda não é assinante do Clube Premium DWV, aproveite, alavanque ainda mais os seus resultados através desse clube exclusivo para você. Viu? Eu queria conversar com a Cláudia, trazer um pouquinho a luz aqui mais focado até um pouco para o mercado imobiliário, que eu acho que é todo mundo tem bastante dúvida, né? Quando a gente fala o que vai mudar do mercado imobiliário, eu acho que aí envolve três personagens, né? Que é o corretor, o cara que compra e quem constrói. Né? Então, você, como especialista no mercado imobiliário, corretora, o que vai mudar, o que os corretores têm que entender que vai mudar, o que o comprador tem que entender que vai mudar, e até mesmo os consultores, porque também tem uma boa parte que eu acredito que se o cara é um consultor, às vezes até mesmo de casa ou prédios pequenos, o pessoal às vezes não está entendendo o que vai acontecer e ainda está muito nebuloso. Então, na prática, o que vai mudar? Corretor, cliente e para quem constrói. Ótima pergunta. Então, assim, na prática, vamos falar aí, nós como corretores, nós temos que estar bem instruídos sobre o que a gente vai indicar para o nosso cliente. Nós não podemos, e aí vai muito da nossa responsabilidade enquanto corretores, continuar indicando imóveis como se nós estivéssemos ainda na legislação antiga, porque, né, já visto, vai entrar em 2026, é amanhã. Então, muda a nossa indicação em relação ao que vem de retorno. Então, quando a gente fala em liquidez de imóveis, nós precisamos atentar para indicar os imóveis que vão ter mais liquidez, ou pelo menos instruir sobre a liquidez desses imóveis investidos. Para quem está comprando o primeiro imóvel, não adiar essa decisão. Não adiar. Se eu tenho a possibilidade de comprar esse ano que vem, compra antes da reforma tributária. Aproveita, né? Aproveita. Por quê? Vamos pegar o lado bom disso. Se eu sou investidora e eu sei que vai aumentar tudo isso de impostos, vai dificultar a venda, vai encarecer o aluguel, o que vai acontecer com o meu investimento? Vai sofrer. Ele vai valorizar. Mas vai sofrer o bolso de venda, né? Vai dificultar talvez a venda. Tu continua com demanda déficit habitacional. Porque daí se tu vai pegar o déficit habitacional, tu continua com essa demanda. Então, se eu compro imóvel hoje, ano que vem, o que eu comprei também vai sofrer a variação do CUB que vai aumentar. Sim. Deixa eu só perguntar, Claudia, nesse ponto aí, tem duas coisas que eu gostaria de tirar a dúvida. Por exemplo, você falou, compra hoje, compra agora. Só que esse comprar, a gente sabe, tem duas formas no mercado, né? Você comprar na planta, só no contrato, que você não está no escritura, né, e tal. E também tem aquela a compra do imóvel pronto. Então, esse comprar, ele tem essa diferença, né? Porque daí comprei algo hoje, mas só que vai ser entregue daqui 5 anos, por exemplo. E a outra questão também que, até que bem colocado pelo Dago, né? Na seguinte situação. Beleza, vai aumentar o imposto. Obviamente, toda a cadeia vai repassar esse aumento do imposto, vai chegar lá na ponta de quem vai estar comprando. Mas isso daí não vai trazer uma desaceleração, desinteresse, quem sabe, pelo alto custo da compra desse imóvel depois lá. A demanda, né? Porque eu compro, por exemplo, eu compro um imóvel hoje porque eu estou investindo aqui. Compro por 1 milhão. Daqui 3 anos esse imóvel está 2 milhões. Então daí soma-se mais os impostos, vai chegar a, sei lá, estou chutando, tá? Aqui de cabeçada, mas vamos falar, sei lá, chega a 2,5. E aí, será que vai ter um desinteresse das pessoas? Porque o mercado ele é um juízo de valor, né? É o quanto eu acho que vale. Então, daqui a pouco alguém fala assim, isso aqui acho que não está valendo tanto, eu vou para o mercado financeiro, vou fazer outra coisa, vou abrir uma padaria, não sei. Né? Tem muita coisa para a gente conversar aí. Tem muita coisa. Então, vamos lá. Tudo depende da indicação que tu vai fazer. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, vamos pegar um por vez para ficar mais fácil. Se você precisa sair do aluguel, tu precisa de um imóvel pronto. Compra antes, porque depois, para você sair do aluguel, pode ficar mais difícil. Principalmente na nossa região, que não se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Então, compra antes, dá um jeitinho,
Compra antes da reforma tributária, antes de 2026. Saia da locação antes de 2026, que é o melhor que tu faz. Porque depois Até porque a tua locação vai alocação, também. a alocação vai ficar muito alta. Exatamente. Para te bancar a alocação e investimento do teu imóvel próprio, vai ficar bastante inviável, tá? Essa é a minha indicação. Eu vou comprar um imóvel planta. Cláudia, pode cair a liquidez dos imóveis mais caros? Sim, vai cair por um tempo, tá? Vai cair por um tempo. Então, isso é um ponto para quem atentar? As construtoras. Porque eu continuo com déficit habitacional. Então, eu continuo com a demanda do imóvel de 500 a 800 mil. Do imóvel 2 dormitórios, uma vaga de garagem, sacada, churrasqueira, aquele básico. Para o investidor que comprar o imóvel planta antes da reforma tributária, com um contrato bem amarradinho, bem bonitinho, e aí entra o corretor fazendo um bom papel, é um bom investimento. Cláudia, até que ano tu diz que é seguro investir no imóvel planta? Pessoal, a partir de 2028, e aí os construtores talvez não vão ficar muito felizes comigo agora, a partir de 2028 eu não vejo tanta segurança. Nós temos uma insegurança jurídica muito grande na transposição dos impostos até a regulamentação total, né, da nova legislação 2033. 33 ela termina, 2033, que nós vamos ter ela unificada. Então nós temos uma fase de extrema insegurança jurídica. Ah, mas então tu não indica nenhum a partir de 2030, 32? Indico sim. Alguns eu indico, né? Os meus clientes sabem disso. Alguns eu indico até 2032 tranquilamente, porque nós temos um bom contrato com construtora boa, construtora grande, construtora sólida. Construtoras um pouco mais aventureiras, um pouquinho menores, ou que Novas. né? Novas, ou quando a gente puxa a capivara, né? E vocês sabem que eu puxo a capivara. Quando a gente puxa a capivara, tem alguma coisinha ali um pouco mais nebulosa no histórico, no CNPJ, na arrecadação dos valores para a construção, aí eu já não indico. Porque nós já temos algumas dificuldades, algumas construtoras menores, incipientes ou menos preparadas financeiramente, que na reforma tributária vai haver um filtro. Então, não são todos os É hora imóveis... do corretor brilhar agora, né? Exatamente. Mostrar que ele sabe, Isso, exatamente. E, sabe auxiliar. vai ser um filtro do mercado? Vai. Nós temos vários filtros para retirar o corretor do mercado. Então, nós temos uma nova geração de inteligência artificial, uma tokenização que vai acontecer naturalmente com a corretagem, e nós temos um filtro do conhecimento do que nós vamos indicar para cada perfil de cliente. Se você não está ao par da reforma tributária, você vai ser filtrado. E aí a gente entra também sobre a tributação da corretagem. A corretagem na pessoa física, ela pode chegar a 51% de imposto sobre o que você vendeu. Então, metade da tua comissão vai ficar em tributos, vai ficar em impostos. Então, se você vai vender de forma amadora, se você vai ser um corretor que tem uma profissão e uma segunda profissão, isso vai filtrar. Primeiro, que não vai valer a pena financeiramente, né? Porque na pessoa física não vai valer a pena. Segundo, que se tu não estiver preparado, você vai errar com os teus clientes e isso não passa batido. Tu erra uma, tu erra duas, na terceira, o mercado fica, né, conhecedor das tuas habilidades como corretor. Então, respondendo a tua pergunta, Diogo, cada caso é um caso. Quer sair da locação? Quer investir? Eu quero investir, mas eu quero acima de 2 milhões. Então, o nosso principal filtro vai ser qual é a construtora para nós assumirmos esse contrato até 2030, 32. Isso é importantíssimo. Não, eu quero algo que já vai me dar retorno numa renda passiva. Então, nós vamos puxar para um pouco mais para baixo, né, já para surfar na onda do que vai ser o novo valor de locação. Então, cada caso de investidor, de consumidor final, é um caso. Certo. E estudando muito a fundo a reforma, né, a gente vê que tem muitos detalhes. Então, o corretor que está no mercado e não está estudando isso, ele vai ser filtrado. E a construtora que não está ao par de que tipo de produto ela vai construir para vender, ela também vai ser filtrada. Se ela não entende que nós vamos atender um mercado que vai, obviamente, demandar um imóvel de maior liquidez e um imóvel com um apelo maior para o déficit habitacional, ela pode ser excluída. Se ela foca só num imóvel de alto padrão, ela não tem talvez tanta segurança financeira para matar isso no peito, ela entende que a liquidez vai ser menor e às vezes ela ainda afunila numa arquitetura extremamente nichada, ela corre severos riscos. Ô, Cláudia, e assim, só para encerrar esse assunto aí, que também acho que é uma dúvida que muitos podem ter, é que você falou que os contratos, né, antes de 2028, né, entrega, acredito eu que você quer dizer isso, os produtos, né, os projetos que serão entregues até 2028 e que foram bem amarrados no sentido do contrato.
o que seria para você esse bem amarrados no sentido do contrato, né? E aí entendendo que a gente tem, vamos colocar 2 configurações básicas aí de venda de imóvel. Então a gente tem essa compra de um imóvel na planta, que é uma construtora convencional, né? E também tem aquele tipo de construtora lá que eles que fazem a preço de custo, que também tem bastante. Então a gente tem essas 2 modalidades. Então assim, como que um comprador ou corretor também pode entender que o contrato está bom, está bem feito, que eu não vou me estrepar até 2028, tipo, estou pagando hoje, sei lá, 4 mil de parcela, daqui a pouco, começa a bater aqui 8. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Excelente pergunta, Diogo. Eu costumo dizer que tem 2 tipos de construtoras, né? Todo mundo sabe. A que constrói para vender e a que vende para construir. A que vende para construir, a que vende o papel para construir, ela é perigosíssima. É aquela que imprime dinheiro, né? Exatamente. E nós temos um pessoal aventureiro aí, pessoal que tinha que estar trabalhando com, talvez, criptomoedas e não no mercado imobiliário. Então, quem vende para construir, cuidado com esses contratos, né? Quando até o pessoal aparece, Cláudia, mas tem uma construtora lá me vendendo um por 241 mil e dá 5 mil de entrada e tal, isso aqui eu tenho que pegar. Tá, beleza, vamos puxar a capivara da construtora. Ela não tem corpo para isso. Ela está vendendo o papel para conseguir construir. Se ela não conseguir, como é que fica? Tudo bem, tu vai rodar quanto tempo na justiça até requerer os seus direitos? Se conseguir. Se conseguir. Lembremos, né, que lá na reforma tributária, na sobreposição, os advogados e contadores e todo mundo vai estar muito voltado para isso. Os juristas vão estar muito voltados para o que realmente importa, que vai ser o base. Tu acha que vão, né, dar tanta atenção para esses pormenores? Então, quem constrói para vender, quem é sólido, quem é investidor desse mercado, né, tem essa confiança, são algumas construtoras que a gente pode dizer que são assim, a gente fica mais tranquilo em termos de contrato, porque no contrato tu vai ter o quê? O repasse dos impostos para o cliente. Então, se está operando sobre o INCC ou sobre o CUB, que é o custo construtivo, ele vai subir, porque nós temos o IBS e o CBS inferindo sobre o custo construtivo. Então, esse repasse vai para a construtora? Não, esse repasse vai para o cliente. Então, tem que ficar muito atento a esses detalhes do contrato. Mas não tem muito o que fazer, porque é assim, porque a construtora vai repassar. Então, atenta para a construtora. E só para complementar, para o pessoal entender como é que funciona. Você tem uma construtora lá, fez um prédio de 20 andares, e lá no terceiro ela quebrou. Ela já não consegue mais seguir, porque é mal gerenciada, o cara começou a comprar carrão e tal, e tirou o dinheiro da obra. Sim. E está gastando. Acontece muito e não é meme. Sim, não. O que acontece? Você vai processar a empresa. Você vai ganhar. Você vai ganhar o processo da empresa. Isso não é o problema. Mas, assim, para te pegar de volta aquilo que você investiu, você vai geralmente, primeira coisa, lá na obra, tá? A obra só tem 3 andares de 20. E você tem os proprietários de 20 andares de obras. Você vai dividir 3 andares não acabados entre todos os proprietários. Sim. Não vai chegar nem perto daquilo que tu pagou, tá? Se tu já pagou completo, por exemplo. Às vezes a pessoa, tu paga à vista e tu tem um descontão aqui. Vai pagar um dobro ali, né? Tu já perdeu um bom dinheiro ali. Aí tu vai lá no patrimônio do sócio. O pessoal que é do ramo e que, assim, está de má fé, que já começa pensando nisso, ele não tem patrimônio. Não tá nada no nome dele. Sim. Ele sempre vai estar com o nome de outros. Até tu chegar nesses outros, se tu conseguir fazer essa prova, a ligação de que aquele patrimônio foi feito através de fraude, que isso ele não tem documentado, é difícil. Então, às vezes, isso que a Cláudia acabou de falar é exatamente o que acontece no meu dia a dia. Ganhar ação não é o problema. Pegar de volta aquilo que você perdeu, ali que está o problema. Porque não tem lastro ali, né? Não, se a pessoa está de má fé, ela já está orientada para como você deve fazer para você não conseguir puxar. Então, assim, a dica para os corretores seria, como a Cláudia bem disse, levantar a capivara, né? Dos sócios e da empresa. Para ver se tem uma pergunta que eu faço, que os construtores, eu sei que vocês ficam muito chateados com essa pergunta. E eu gosto de ir sempre conversar com os donos da construtora. E muitos ficam super incomodados com essa pergunta. Pergunto, ok, e se você morrer?
Sim. Como é que fica o meu cliente? Eu sempre pergunto isso. Não, mas a minha esposa assume. Eu disse, Como é que vocês está a não- estrutura Como é que está a pensada, estrutura né? disso? Como é que está a estrutura da Sucessão, empresa? né? Eu estou conversando com o CNPJ. Ótima pergunta, hein? Eu estou conversando com o CNPJ, com o CPF, mas eu quero saber do CNPJ. Lógico. Não, mas a minha esposa assume. Geralmente eu ouço essa, né? Ok. Tu tem um código de conduta de segurança em família, vocês não andam no mesmo carro, vocês não viajam no mesmo avião, que é o código de conduta que multinacionais têm para preservar Sim, o a CNPJ. estrutura. Aham. Não, eles viajam junto. Aconteceu há pouco, né? O avião caiu, né? A gente sabe o que acontece. Estamos vivos, né? Depois que a gente nasceu, a coisa mais certa é que a gente vai morrer. E quando nós temos a construtora na mão de um sócio ou 2 sócios, e esses 2 sócios não têm um código de conduta, não, mas se eu e minha esposa morrer, fica na mão do meu filho. Ok, teu filho tem 12 anos. O que acontece com o CNPJ? Que segurança eu tenho para o meu cliente? Né? Isso fora outras tantas construtoras, que eu sei que também ficam chateadas comigo, porque eu vou investigar e eles estão vendendo um papel em cima de um terreno que eles nem terminaram a permuta. E aí? Então, eu vou chamar mais uma vez a atenção dos corretores. Cuidado com o que vocês estão ofertando só pensando em vender. Você pode até vender fácil aquele produto que está numa super promoção, uma super oportunidade de 300 mil com 5 mil reais de entrada. Até o primeiro indício para ficar, né, atento se o preço é demasiado. Se tu olhar só a tua comissão, você corretor, se tu olhar só a tua comissão e não a perpetuidade da tua carreira, da construção que tu faz com os teus investidores, tu pode estar dando um grande tiro no pé, no bom português, né? E se agora, com essa legislação que nós temos, isso já acontece, imagina durante uma reforma tributária. Tem que ficar muito atento. O corretor não pode mais vender qualquer coisa, né? Esse corretor também... A gente tem feito muitos programas aqui e tem falado muito com os profissionais de alta performance o quanto que o corretor precisa, de fato, entender do produto, mas não só entender de metragem e de pôr do sol, mas entender realmente o que o cliente dele está comprando para ele perpetuar os negócios É a da network. diferença entre um apresentador de imóveis e um consultor. Apresentar o imóvel é aquilo que vocês veem nos meus vídeos, onde eu apresento o imóvel, apresento a sala, apresento a arquitetura, a posição solar, o acabamento. Isso é apresentar um imóvel, certo? Isso é conteúdo, praticamente. Exatamente. Né? Agora, dar a consultoria de um imóvel, de um investimento, é É completamente aí que está o trabalho do corretor. Exato. E isso é legal. Muitas vezes o corretor acha que é fazer um bom vídeo e acabou, né? Esse é só o início, é só o conteúdo para atrair um possível cliente para de fato haver uma consultoria, né? Pontinho do iceberg. Exato. Mas Até deixa- só um minutinho, tá? Tá, vai lá. Na próxima pergunta, eu queria pedir pro pessoal se inscrever no canal, comentar também, né? Porque isso ajuda bastante, né, a gente a conseguir chegar, que esse conteúdo, né, chegue a mais pessoas. Então, mande para sua imobiliária, para sua equipe, porque a gente está aqui numa missão de alavancar a qualidade do mercado imobiliário e a gente conta com vocês. A DW é uma comunidade, né? Nós somos um aplicativo trabalhando com tecnologia, né? Se você está assistindo o podcast e não baixou ainda o aplicativo, vai lá na loja, baixa o aplicativo da DW, é gratuito, você vai ter acesso a infinitas construtoras de qualidade pelo Brasil. Mas, principalmente, a gente faz esse podcast justamente porque a gente vê essa missão de levar para vocês, né, trazer esses profissionais, trazer esse conteúdo aqui, né, totalmente gratuito. Então, a gente conta com a colaboração de vocês para a gente continuar evoluindo, né, Dago? Posso isso dar aí, um up tem que no seu escalar. marketing? Opa, Bora. Eu sou uma usuária assídua do DWV, gosto muito daquela parte que tem lá as tabelas, os gráficos, a gente usa muito, né? O DWV Premium vale ainda muito mais a pena o uso dele, ele traz muita informação do mercado. Para nós corretores, não ter o DWV é amadorismo, Então, vou aproveitar, já vou pedir para o pessoal me seguir também no Instagram, a gente traz muito conteúdo, né? Tá linkado ao Facebook, então segue lá, @Claudia Tonhaso. Tem também dois Es. com 2 Es, tipo pizza, Tonhazzo. Isso mesmo. Também o canal no YouTube, a gente procura trazer muito conteúdo de relevância, muito voltado para investidores e automaticamente os corretores entram de lambuja nessa. Com né? certeza, excelente. Boa. Diego, quer aproveitar e jogar o teu arroba aí no ar? Na verdade, eu tô meio começando a criar um perfil, né? Tipo assim, Aham. às vezes na área jurídica a gente não tem muito isso, né? E tô começando agora, assim. Mas é Diego Ferreira, advogado. Vai achar lá, segue lá. A gente vai começar a trabalhar um pouco mais, entrar mais um pouco nessa questão de mídia, Sim. que é um pouquinho...
tem muita restrição da OAB. inclusive, Claro. e Sim, claro. meio É igual a parte da medicina também, né? chato. Bastante. Mas muito tem algumas brechas, né, para Tem, poder jogar um pouco de conteúdo pro pessoal. Vou achar tempo ali, vou começar a tentar alimentar legal. mais ali pra... Yeah. Tem que estudar menos e ficar mais na mídia social, Diego. Pois é. Não, fala isso, cara. Não, mas é uma questão de... Tem sim que... Não tire o cara conciliar. os CDFs dos livros. Ou faz assim, me segue, eu extraio tudo isso dele e trago pra Olha aí vocês. o que é o comercial. que- Mas assim, a gente peca muito na área jurídica, inclusive de trazer essa linguagem menos nossa, Sim. do mundo jurídico, e trazer ela mais acessível às pessoas. Aos seres humanos, né? Porque ela é xarope. Vamos dizer, ela E não- você tem conversado com algumas pessoas? Bastante pessoas vêm conversar contigo, Sim. tirar dúvidas? Como é que tem sido isso? Pra tiver eu moro lá em Erechim, né, no interior lá do Rio Grande do Sul. 2 vezes na academia, corretores, assim, eu tô lá fazendo meu treino, vieram No falar, meio da "Pô, academia." assisti o podcast, era tu? Ah, Olha aí, Pois cara. eu não esperava, sabe? Sim. E pra ver, assim, o tamanho, o alcance que tem o programa. Realmente, eu lá bem, com fone, Em Erechim, em né? Erechim, Que legal. e vieram corretores conversar comigo a respeito, né? Então, o alcance que tem, sim, é uma matéria que o pessoal viu que vai afetar a vida deles, né? Diretamente, no futuro. Na verdade, assim, tá afetando todo mundo, né? Vai, isso. E cada um tem que entender como que vai chegar isso para você, né? Então, o cara que está comprando, como que isso vai chegar para mim, para o corretor, como vai afetar meu mercado, né? A Claudia falou, o corretor que não tem o CRICI jurídico paga 51% de imposto, né? Como vai afetar a consultora? Vai afetar todo mundo. Todo mundo. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Todas as áreas. Todas Vai- as vai áreas. A afetar gente tem que também. lembrar, né? Morar e comer É? é o básico. É o básico. É o básico. Então, se hoje tu vai ver que isso vai interferir tanto na agricultura quanto na mineração, vai mexer no nosso morar e comer. Sim. Então, não é só, né, para o construtor, para o investidor e para o corretor. Esse é um assunto pertinente a todos, né? O que a Sim. gente está fazendo é tentar pegar a brecha do nosso setor aqui, que já dá muito pano para manga, mas é tema de casa para todo mundo. Baseado naquele ponto que a gente estava arranhando antes sobre 2033 Isso, a meta passa- final para Aí vai ter só o sistema novo a partir de 2033. sim. Mas até lá a gente tem um momento nebuloso na história, né? Período de transição. Esse momento de transição ele vai ter muito trabalho, né? As empresas vão sofrer bastante com esse entendimento, com esse cálculo. Os profissionais tributaristas e contadores vão ter que se debruçar, né? sobre Vão os ganhar números. dinheiro, né? O contador É e um o bicho. advogado tributarista, Toda crise tem sempre, né? enquanto uns choram, outros vendem Exato. isso. Então, com certeza é um período... tu vai ter tudo que tu obrigatoriamente tem que fazer hoje, tu vai continuar fazendo. Tu não vai parar de fazer as tuas obrigações acessórias, o Sim. pagamento dos impostos atuais. O que vai acontecer é que eles vão ir diminuindo gradativamente, ano a ano, até chegar a 2033, quando eles somem e passa a ter só... Eles vão estar diminuindo agora. Isso. Eles não vão manter a carga tributária atual. Certo. Então, eles vão reduzindo, até chegar em 2033. 2033, só o imposto novo. E esse vai subindo ano a ano. Então pra vai tendo manter- uma troca, né? Isso aí. 10%, 20%, e lá no final, né, passa 6 anos, ao invés de subir 70, vai ter uma hora que ele vai ter uma troca total, Sim. de 60 para 100. Ele vai acelerando mais um pouco o outro, do que Exatamente. vai reduzindo Porque, o na verdade, anterior. essa transição é um período de estudos para ver como é que vai ficar a carga tributária durante esse período. Vai se manter? Tipo, é um teste, porque, que nem eu falei, por mais que tenham estudos do governo, das áreas privadas e tudo mais, é uma mudança muito grande que está acontecendo. É a maior mudança tributária no Brasil desde os governos militares, Sim. desde a década de 60. Fala disso. Então, assim, ela realmente vai ter um impacto muito grande. Nesse período de transição, a ideia é o quê? É você conseguir avaliar. Olha, ficou muito caro, a gente vai ter que baixar um pouco aqui. Teve perda de receita dos entes públicos, vai ter que aumentar. Então, esse período é um teste até verificar se vai estar tudo certo. Quem vai pagar o pato, obviamente, é quem está pagando. Porque o governo, se ele perder um pouquinho, no ano seguinte vai ter aumento para compensar aquilo ali. O contribuinte, se tiver que pagar mais, pode ser que até no ano seguinte ele vai ter uma modificação na legislação para acertar isso. Sim. Mas até lá ele está pagando mais. Então vai ter um aumento de custo. Ainda é difícil de dizer assim, olha, com certeza a vida vai aumentar tantos por cento. Porque vai ter atividades, assim, o Brasil, até esses dias eu estava olhando, mais ou menos 60% do nosso PIB vem da área de serviços. A área de serviços, via de regra, era tributada pelo ISS até 5%. Vai passar para IBS e para o CBS. Algumas atividades vão ser esses 26,5% que estão na lei.
E não quer dizer que vai ser 26,5%, porque depois cada município e cada estado também pode definir a sua alíquota. Eles não podem definir para menos, porque não podem perder receita. Sim. O Mas governo eles vai podem exigir aumentar. que não seja menos, né? Está na lei. Está na lei, está na Constituição, isso. Sim. Mas pode aumentar. Uhum. Então, assim, vai ter muita... Tá, vai ter município, vai ter estado que vai adotar a alíquota padrão. Uhum. Mas vai ter outros que não, que vão aumentar. Então, esses que vão aumentar, naquele município, porque tu vai pagar o imposto no teu município. Se o teu vai somar a alíquota do estado que tu mora com a alíquota do município que tu executou ali, efetivou a operação. Vai somar os dois, mais a alíquota que vai ter de CBS, que é o IPI, o COFINS e a PIS, vai fechar a alíquota total que tu tem que pagar. Então, ali pode ser que tenha mais do que esses 26,5%. Tá? Mas, de regra, a gente imagina que a grande maioria vai acabar adotando a alíquota referência. Uhum. Então, assim, tem serviços que tu hoje pagava 5%, aí vai ter a parte do CBS, que é o IPI, o PIS e COFINS, que é do governo federal. Tu já paga hoje igual, quando paga, né? Porque nem todo mundo paga IPI, por exemplo. Uhum. Mas tu vai ter esses ali para pagar. E pode sim ter aumento, pode eventualmente, em algumas atividades, ter uma redução, que talvez a carga tributária já fosse maior. Sim. Vai depender de cada atividade, cada pessoa, no caso específico, a gente não tem como afirmar como é que vai funcionar isso nesse período. E esse período de transição é para isso. Uhum. É para alinhar, digamos assim, tentar manter a arrecadação para ela não cair, sem que onere tanto o contribuinte. E daí é o chamado Tem que princípio- mate a galinha. Isso. É. O princípio da neutralidade, que eles chamaram, que é para tentar manter essa carga tributária. Sim. Na área da construção civil, como a gente já falou, os estudos indicam que não vai ter, que vai ter aumento. Na área da corretagem, como eu falei, tipo, que a Cláudia disse, a parte do o autônomo, que trabalha muito eventualmente com isso, se ele já tiver na alíquota maior do imposto de renda, vai pagar mais de metade de uma comissão em imposto. Porque o contribuinte que for comprar o imóvel, ele vai declarar, ele vai querer tirar aquilo ali do imposto dele. A construtora vai declarar. Alguém vai ter que pagar. Uhum. Se está declarado pelos outros, hoje quem faz a declaração online sabe. Tu bota lá o teu CPF e já puxa uma série de CNPJs de pessoas físicas declarando que você usa aquele serviço, se ele já declarou. Sim. Então, na hora que cruzar, vai dar erro no teu imposto de renda, tu vai ter aquela dívida. E a IBS e a CBS, vai ser, o governo está adotando o que chama de split payment. Tu pagou, automaticamente, vamos supor, tu fez uma compra de 100 e 20% é de imposto. Uhum. 20% já vai ser separado na hora do pagamento, online, e vai para o governo. Mesmo momento. Speed payment. Então, assim, vai existir uma dificuldade. Não que o pessoal não vá aprender as brechas para tentar sonegar. Mas Óbvio sempre é que vai ter. temporário, né? Aí Mas o governo se ajusta, né? Dificultou muito. É. Para citar o que o CBS e o IBS, o que significa? O CBS ele é o nacional e o IBS seria o estadual. Estadual e municipal. Isso. E municipal. A CBS, ela é a junção de 3 tributos, tá? PIS, COFINS e o IPI. Tá. A IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele é a junção do ICMS e do ISS. O ISS é municipal, o ICMS é estadual. Sim. E os outros 3 são tributos federais. Então, vai ter uma alíquota única para o Brasil inteiro da CBS, exceto para o IPI, que o IPI, naquelas atividades que ainda tiverem concorrência com a Zona Franca de Manaus, vai continuar existindo, porque a Zona Franca tem que ter um tratamento privilegiado. ICMS e IBS, aí vai ter a alíquota de cada município e cada estado. Vai ter uma alíquota referência, que é essa que o Senado vai fazer por resolução, mas que a lei diz que o teto é 26,5%. Por quê? Se passar dos 26,5% da alíquota referência, eles vão ter que... E aí tem um outro ponto complexo. Eles vão ter que reestudar para tirar daqueles grupos que têm tratamento específico alguma coisa que possa fazer a alíquota voltar aos 26,5%. Eles podem, por exemplo, adotar... Vamos tirar do regime específico a construção civil. Aí esses redutores... tudo isso aí pode vir a sair através desse estudo. Ou eles vão ter que escolher alguma atividade para tentar fazer a alíquota voltar aos 26,5%. Aproveitando essa deixa, aí é que entram os redutores, tá? E aí é que eu chamo a atenção para o Cresci. Posso falar abertamente? Por favor. Cresci. Nós não temos, até o momento que a gente saiba, uma pressão para termos redutores para os nossos impostos enquanto corretores. Cresci. Até onde nós sabemos, não temos uma pressão. Se eu estiver errada, me corrijam. Mas nós precisamos de uma pressão em cima da reforma tributária para haver um redutor
dos impostos que vão se aplicar em cima da corretagem. 51% de impostos é metade do nosso valor de corretagem. E nós precisamos de uma força sindical para haver um redutor. Não temos nenhum redutor. Né? Os outros setores estão pedindo redutores, né? Sim. Nós, Quais a gente poderia elencar? a própria construção, área médica, Assim, ó, a advocacia, por exemplo, ela Advocacia. com 30%. Contadores vão ter 30%. Profissões intelectuais regulamentadas, Sim. que também dormiram no ponto. Tá? Isso que é uma coisa que é importante. Demoraram para agir. Demoraram para agir. Uhum. Porque assim, ó, quando tinha a reforma lá na Constituição ainda, alguns setores alguns conselhos, eles tinham uma posição política bem clara. Uhum. E eles apoiaram incondicionalmente a reforma. Certo. Chegou a gente até tinha mencionado isso no primeiro podcast. Quando passou na Câmara, eles pensaram, opa, mas aqui, vou dar um exemplo, a advocacia. Hoje você paga ISS fixo no município, tá? Uhum. Então, vamos supor que o município cobre demais, cobre super caro, paga 3 mil por ano, tá? É o valor que ele vai pagar de ISS fixo anual Certo. naquele município. E ele só paga no município que ele tem estabelecimento constituído. Vai passar agora 26,5%, tu tem o redutor de 30%, então assim, tu vai passar a pagar sobre os alvarás que tu saca, sobre os honorários contratuais, perto de 20% para cada um. Então, o custo para o advogado, que era de 3 mil reais anuais, por exemplo, tipo lá em Erechim é menor, deve estar uns 1.500, 1.600, alguma coisa assim, vai ser 20% sobre cada alvará e sobre cada contrato. Então, vamos supor que tu tire sacou um alvará lá alto de 100 mil. Uhum. 20 mil de imposto vai pagar nesse único alvará. Que daí também, lógico, vai existir planejamento tributário, quem puder se enquadrar no Simples vai se enquadrar, vai ter toda essa questão também. Mas, para o advogado que simplesmente é autônomo, e a maioria ele vai ter essa despesa, que antes era 3 mil no ano para todos os processos dele. E agora, cada vez que ele for... Isso eu falei só de sucumbência, tá? Mas aí, se tu tiver mais um contrato, mais 20% da recuperação do crédito do teu cliente. Então, tu pegou 40% do total da ação. Sobre esses 40%, tu vai botar mais 20% de imposto. Antes, tu pagava 3 mil para todos os teus processos do ano. Uhum. Tu vai passar a pagar esses 20%, arredondando aí, sobre cada vez que tu sacar alvarás do teu cliente. É um valor, assim, que, tipo, a diferença, que a OAB também dormiu no ponto. Aí, depois, quando eles perceberam que estavam atrasados nisso aí, eles entraram com essa questão de ter o redutor de Mas 30%. deu tempo ainda, né? Conseguiu baixar um pouco, minimizar o dano. Mas o dano já estava causado. Mas já o imobiliário tá bem devagar. Eu, assim, eu tenho acompanhado as discussões. Até o momento, eu vi da construção civil. A construção civil está muito forte. Estão brigando muito por forte. 60%. Eles estão brigando por 60%. Da construção, mas não para corretores. Não, Agora, pra os corretores, até agora, eu não vi nada. Não E tem aí nós como precisamos- alguém organizando algum movimento em algum lugar? Eu posso estar errada, mas eu não tenho conhecimento de nada. Quem é o fazendo grupo? frente a isso. Quem é o grupo que organiza, que participou agora dessa? É o quarto grupo, né? Isso, era o 19. 4 da construção civil. Isso. Então, assim, na verdade, teve uma série de divergências ali. Então, o governo tinha esses grupos criados pelo governo. Pelo governo. O governo que Isso, criou. ele montou as equipes. Aham. Mas aí a Câmara, tipo assim, o Congresso está muito mais ativo nos últimos anos. Sim. A Câmara também criou seus grupos de Uhum. discussão. Tanto é que, assim, nessa aprovação da Câmara dos Deputados, foram propostas mais de 800 emendas para modificar. Assim, eles Intenso. trabalharam Aham. muito, sabe, com relação a isso. Dessas emendas, muitas partiram de lobby corporativista. Então, algumas entraram, outras não entraram. Esse lobby que estão fazendo, com certeza vai se repetir no Senado. Isso é uma certeza. Até porque o senador, agora não me lembro, é Braga, que é o relator da reforma tributária no Senado, antes da reforma chegar oficialmente lá, ele já falou que ele entende que há muita coisa errada e que tem muita coisa para se modificar. Então, assim, com certeza ele vai ouvir esses grupos. Sim. Isso é uma coisa que é fato. Mas, pessoalmente, até o momento, eu não vi nada. Olhando desse ponto de vista, nós ainda temos um prazo, né, para que No sentido dos corretores, né? Tentar Que tá... atualizar. para que o Cresci faça, eu acredito, né? Fica na mão do Porque ficou Cresci assim, ó. fazer essa frente. Todos os profissionais liberais que não estão previstos com o redutor dos 30%, todos vão ter o mesmo problema que os corretores vão ter. Vai ser uma alíquota pesada, vai ser a alíquota cheia. Então aqui, todas as atividades que têm um conselho e não estão se movimentando, vão ficar com a alíquota cheia para pagar posteriormente. Sim. E nem todo mundo tem um CNPJ.
Quem tem, lógico, vai ter. A partir de agora o governo está meio que forçando, faça um planejamento tributário, porque senão você vai ficar inviável. Isso é um fato. Então, a partir de agora, com certeza. Aí entra de novo no que a gente ia falando da atividade da área tributária, tanto para advogados quanto para contadores. É um momento que, sim, tu vai ter que fazer para saber como vai ficar a forma de pagamentos. Sim. Eu ouvi falar que também desacelerou bastante a votação, a aprovação, né? A busca pela aprovação. Acho que No Senado no agora. Senado. Eles estão pedindo, o governo pediu urgência, né? Então eles já estão, ainda não, o Senado está em recesso. Sim. Então o Senado já está trabalhando para tirar essa urgência, para eles terem mais tempo de análise. Porque, de fato, é um projeto extremamente complexo e que tu não pode tirar em uma semana, em uma semana muita gente não vai nem ter lido eles. E achar que vai poder fazer uma modificação dessa que muda a vida das pessoas. Esse projeto, ele regulamenta o Brasil em termos tributários até 2078. 2077 ou 2078, porque vai ter a transição para o destino da receita e tudo mais. Então não dá para em uma semana você pegar um projeto que regula os próximos Tão longo 50, prazo, 60 anos e achar que em uma semana dá para estudar isso aqui. Tem que ter O um estudo. governo gostaria, né? Dessa Assim, aprovação porque daí imediata. passa- O que o governo caneta. conseguiu fazer o mais rápido possível até o momento foi feito, né? Tanto é que ele ter sido aprovado lá na semana do Natal Assim, Sim. já é uma estratégia, né? Uhum. foi bem... E assim, ó, o Diego, tem alguns sites citam que o texto apresentado recentemente possui limitador de alíquota, né? Uhum. Então, nesse caso, o risco de ultrapassar 26,5% das medidas de redução da carga tributária serão acionadas, né? Como que isso vai acontecer? Como que isso vai proceder? Como é que funciona? O Senado vai estabelecer uma alíquota. Tá? Essa alíquota é chamada alíquota de referência, que é essa dos 26,5%. Uhum. Se passar, por exemplo, eles têm que, em tese, não pode aumentar a carga tributária e, ao mesmo tempo, não pode reduzir a arrecadação. Ele teria que fechar zero com o que existe hoje para o contribuinte e para o governo. É muito, muito difícil. Pois é. Muito difícil. Mas eles vão ter que chegar numa alíquota que mais ou menos zere isso. Se essa alíquota ficar acima dos 26,5%, eles vão ter que estudar nos grupos que têm redutores para retirar alguma coisa para poder fazer essa alíquota voltar aos 26,5%. Porque é aquela coisa, não existe almoço grátis. Para alguém ter uma isenção, para alguém ter um subsídio governamental, você tem que reduzir do outro lado. Uhum. Então você vai ter que... alguém vai pagar a conta. Reduzir não, aumentar, né? Aumentar. Alguém vai pagar essa conta. Então o que eles vão fazer? Para você baixar a alíquota de volta, algum grupo beneficiado vai ter que deixar de ser beneficiado. Eles vão ter que fazer uma compensação ali. Mas não fala nada, por exemplo, isso é com relação à alíquota referência que o Senado vai estabelecer. Não fala nada com relação o município de Itapema vai aumentar sua alíquota para 10% e o estado de Santa Catarina mais 10%. Já tem 20%. Mais a alíquota de CBS, que é do governo federal. Supor que de 30%. Porque, na verdade, a alíquota referência se manteve. Aí tem que ver quanto que vai ser a alíquota efetiva naquele local, porque tu vai pagar a alíquota, por exemplo, tu vai comprar no mercado os produtos lá, tirando que vai ser zerado pela cesta básica, a alíquota que tu vai pagar é do local que tu mora, que tu tá fazendo a compra. Então, se aqui a alíquota for mais alta, vai poder ser. Certo. Agora, a alíquota referência, que é essa estabelecida pelo Senado, toda vez que ela ultrapassar os 26,5%, eles têm que fazer um grupo de estudos para verificar o que tem que ser retirado para poder voltar aos 26,5%. Ô Diego, então assim, ó, vê se eu entendi bem. Então, na verdade, a briga agora tá assim, já está estabelecido, entre aspas, né, o que vai ser pago. O governo disse o que vai ser pago. E a briga agora tá de cada grupo saber o quanto que eu consigo fazer reduzir essa carga. Os redutores, famosos redutores. É isso que é os redutores. Eu entendi também. São os redutores. Que você vai querer pagar menos. São essas Sim. brechas para tentar reduzir Então, o na governo soma falou, dessas alíquotas. Galera, vocês vão pagar tanto por isso aqui. E aí tá fragmentando os grupos e falando, não, eu quero pagar menos aqui, do outro quero pagar menos aqui. Então a briga tá nessa. E por A isso que a briga Cláudia tá falou, nisso. cresci, Cresci, por é hora de se favor. mexer. Como já diz o... Exatamente, tomem partido por nós, porque na construção, a briga por esses redutores, como eu falei, hoje já tem uma briga por 60% no redutor. E para os corretores, né, vamos lembrar, 51% de impostos. E eu não estou vendo essa briga para sim. termos redutores. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Ó, Se não pedir, eles não têm como dar. Tem vários sites falando, trazendo essa ideia de que é algo positivo essa reforma tributária, né? Que vai facilitar e tudo mais. Você sente que é uma espécie de cortina de fumaça? Total.
Total, é E uma quem que está maquiagem. promovendo isso? Nós temos vários interesses políticos, tá? Vários interesses políticos em cima disso, então acho que teve uma maquiagem, né? Eu comentava com vocês anteriormente que a gente vê alguns veículos de informação abordando o benefício para os pets, né? Pegando algumas coisas até que abordam de forma emotiva, né? Usam Emocional, isso, né? emocional, uma massa de manobra gigantesca com interesses políticos, né? Então, como eu falava, nós trouxemos isso em janeiro e nós fomos ver a primeira notícia sobre isso em junho, depois do que a gente trouxe. E aí eu tô falando de, né? Posso falar abertamente o nome dos canais? Lógico. Forbes, CNN, BBC, 6 meses depois foram abordar isso e de uma forma extremamente incipiente, crítica Leviana. minha, assim, leviana, sem nenhum conhecimento de causa. Eu vi um nível de falta de aprimoramento num assunto tão importante que vai regulamentar a nossa tributação pelos próximos 50 anos, sendo abordado que, olha, que bonito, vamos ter um benefício para os pets. Por favor. Então, assim, não tem como a gente não olhar para isso e não ver um interesse político, né? Nessa máscara em cima do que ela realmente é. Significa que não tem benefícios? Tem. Alguns pontos de benefício tem a simplificação dos impostos, a unificação nacional de 5.500 e alguma coisa, né? De regulamentações para uma só, com certeza vai beneficiar. Era o que eu entendia, que todo mundo falava que o Brasil paga muito imposto, cada lugar é muito diferente. Vamos fazer uma coisa que fica uma coisa só, simplifica. Que é o que eu falei E no vai ser outro legal. podcast. Vai reduzir a nomenclatura, mas não vai reduzir os valores. Então, nós vamos reduzir as nomenclaturas e enquanto a gente aproveita essa brecha para reduzir as nomenclaturas, a gente aumenta o valor, a gente aumenta os impostos. Então, em alguns pontos, obviamente vai ser benéfico, mas hoje, quando eu olho para a reforma tributária, pelo que vai acrescer de impostos sobre tudo, não estamos falando só de mercado imobiliário aqui, sobretudo, ela não é tão benéfica assim, não. Não. Pera aí que a gente vai facilitar as coisas aqui, mas vamos colocar uns valorzinhos a mais para receber aí, né? Basicamente, esse é o Eu vou pensamento. reduzir os nomes, vou maquiar em cima disso, vou pegar o benefício dos pets e vou aproveitar que vocês estão encantados nisso e vou botar lá 50% mais de tributação. A ideia da simplificação. Ele combate muito, inclusive eu vejo o governo combatendo órgãos que têm se posicionado nesse ponto que a Cláudia falou, até o Secov de São Paulo parece que se posicionou muito bem e o governo batendo em cima dessa argumentação. Pegaram uma base de cálculo, uma base para fazer o estudo deles maior do que o do Secov. Exato. Só que o que acontece? Aí todos esses estudos eles não são baseados, por exemplo, na realidade de 2024. Que é uma coisa que eu também acho que isso afeta diretamente esses percentuais, a gente não tem como saber exatamente. A jurisprudência modificou, nada conseguiu muito forte nos últimos anos. Então, por exemplo, até um tempo atrás, você não pagava ISS sobre o material, porque isso era pago ICMS, era uma decisão do Supremo, que estava valendo sobre uma liminar da Ellen Grace ainda, lá de 2009. Aí tal, o Supremo disse, beleza, é isso mesmo, mas nós não vamos dizer o que é material, quem vai dizer isso é o STJ. Quando eu vim aqui a última vez, tinha a decisão da STJ de uma das turmas, são duas que julgam direito tributário, dizendo que não, todo material vai ser tributado por ISS, não por ICMS. Aí faltava julgar outra turma, porque se ela julgasse diferente, aí eles vão para a sessão. E daí poderia ter uma decisão diferente. Não, a outra turma disse a mesma coisa. Todo material é tributado pelo ISS. Isso é coisa recente. Ou seja, todo esse estudo foi baseado no momento que ainda se cobrava ICMS sobre o material e não ISS. E isso afeta o valor final. Porque o ICMS ele tem créditos para você fazer. Cada fase que você tem, você vai bater na fase anterior, gera crédito. O ISS, via de regra, não. Então, assim, a partir do momento que você diz, a partir de agora, todas as obras são tributadas com o material por ISSQN, isso não está lá naquele estudo. Isso é muito recente. Então, de certeza que esse levantamento que foi feito traz o custo que eles tiraram. Vamos pegar os últimos 5 anos, quanto a gente teve de custo. Na verdade, esse custo pode ter aumentado nesse período agora. Então, isso pode ter afetado diretamente, porque como é mais serviço, assim, aonde que a reforma afeta mais fortemente? Nos serviços. Sim. Porque era limitado a 5%, você tinha PIS e COFINS lá que tu pagava na empresa jurídica mais 3,65%, fechava no máximo 8,65%. Agora, quem não tem redutor, vai para 26,5% de cara. Então, é um salto tributário bem considerável. Aí a parte de imposto de renda, CSLL e tal, mantém.
até o momento. Né? Ô, Até o Diego, momento. eu já ouvi falar assim que a reforma tributária é uma forma de tentar reindustrializar o país, e só que quem vai pagar essa conta vai ser o serviço. Olha, eu tenho uma posição, lógico, essa transição por destino, na minha visão, tende a desindustrializar o interior e levar tudo para onde é mais próximo, logisticamente mais fácil, que geralmente são cidades grandes, cidades próximas de portos. Por quê? A empresa, nenhuma indústria vai se estabelecer em um determinado lugar que vai pagar o mesmo imposto que numa cidade do lado do porto Entendi, e pagar mais por isso. entendi, tá assim. Então, assim, É a minha verdade. visão é que é o contrário. Se eu vou pagar o mesmo imposto, então eu vou ficar perto Vou ficar perto, logisticamente mais exatamente. importante. Então, a Vai tendência... tirar as empresas do interior, onde gera emprego lá. Exatamente. Pô, caramba. Mas A aí minha a gente visão- olha uma outra situação. Nós estamos ao lado de uma cidade portuária. Nós estamos ao lado de Itajaí. Por Niterói, Então, mais uma vez, se a nossa região já é uma moeda muito importante, muito interessante, mais um motivo para investir aqui e o quanto antes. O quanto antes da reforma tributária. Por todos os movimentos que o mercado vai fazer. Inclusive por estarmos ao lado de uma cidade portuária. Cara, Porque assim, ó, não é que vai ser imediata essa transição, Sim. mas essa transição vai ocorrer. vai ocorrer, exato. E a empresa, ela não vai falar, olha, vou fazer um planejamento de 5 anos. Porque em 5 anos ela sequer pagou o investimento que ela Sim. fez nela mesma ali. Ela vai ter que fazer um planejamento via de regra, é de 30 anos, 30 anos. pelo menos. Aham. Então assim, por que eu vou botar num lugar que vai tornar tudo mais caro e eu vou ser menos competitivo? Sim. Eu vou fazer aonde eu sou mais O produto competitivo. demora mais para chegar e tudo. Exatamente. Tu vai pegar as brechas de logística, né? Uhum. Então, assim, para entender, nós temos uma reforma tributária muito parecida em outros países, tá? Então, O IVA, né? Que eles... IVA. exatamente. Então, se tu for olhar por esse viés, mas vai ficar igual, nós vamos ter um sistema, uma reforma tributária que traz aí o que nós temos em países desenvolvidos, vai ficar muito bom. Perfeito. Pegando essa ideia, é ótimo que a gente passe por essa transição e que lá em 2033, com a casa organizada, fique bom. O que nós estamos fazendo é tentar mostrar e atentar que para fazer essa transição para uma reforma tributária equivalente à de países desenvolvidos, está sendo colocado uma margem muito alta de impostos para surfar nessa onda. Então, nós temos, sim, o beneficiamento em termos de burocracia tributária, mas nós temos, né, um aproveitamento de oportunidade para colocar mais impostos. Essa é a questão que nós estamos batendo. Porque a gente copia Vamos copiar a legislação, beleza? Os Estados Unidos têm uma carga tributária de 25%. A nossa está perto de 35%. Então, vamos fazer um imposto aqui, não vai aumentar a carga tributária, mas na prática vai. Então, você copia o sistema deles, mas você não traz o benefício que existe nos Sim. outros locais. A administração, a economia, tudo. Então, o corte de gastos, né? Porque assim, toda essa questão da tributação está envolvida diretamente com os gastos do governo. Então, você precisaria reduzir o gasto governamental para poder baixar a tributação. Não fazer primeiro baixar a tributação para gerar inflação, ter que imprimir moeda, como muitos fazem. Teria que gastar menos para daí fazer a redução tributária, no caso. Uhum. Muito bem. Senhores, a gente está chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista, desse bate-papo, dessa conversa sobre uma situação tensa, uma situação preocupante, mas uma oportunidade também, Com certeza. né? Antes de tudo. E eu gostaria de de saber, na opinião de vocês hoje, qual que seria o pulo do gato, o que o profissional pode dar um salto nesse momento. Qual é o modelo do imóvel ideal? Qual é o formato do imóvel? Qual é o valor que ele pode estar surfando uma onda, aproveitando essa situação, Cláudia? E também pergunto para o nosso Diego Ferreira sobre o que ele pode planejar melhor, o que a consultora pode planejar melhor para fugir de valores exorbitantes aí. Sabe que ontem a gente conversou sobre isso, né? Eu te digo, você, assistindo tudo isso, né? Onde é que tu vai colocar as tuas fichas daqui para frente, né? Então, a gente olha para tudo isso não só como uma consultora, né, do mercado imobiliário, mas também como alguém que se beneficia disso pessoalmente, né? A gente é CNPJ, mas a gente é CPF também. Somos pessoas. Nós somos pessoas, né? Eu tenho fraldas para comprar. Então, obviamente, eu olho para isso enquanto CPF e enquanto CNPJ. Então, o que eu observo diante de tudo isso, diante do nosso mercado, nós temos aqui no litoral de Santa Catarina, e isso é inquestionável, uma grande oportunidade de moeda, né? Nós utilizamos do mercado imobiliário para tramitar uma moeda muito interessante. Isso aqui não é um mercado imobiliário, isso aqui é um mercado de investimentos.
Então, se nós olharmos para uma reforma tributária que vai agregar muito no valor do imóvel e da locação, nós temos aqui a oportunidade de compras excelentes antes de 2026, né? Compras excelentes. Obviamente, optando por profissionais excelentes para fazer essa indicação com construtoras excelentes, não tem erro. Tu vai aproveitar uma grande oportunidade. Então, a reforma tributária, ela traz consigo uma grande oportunidade. E aí, qual que é a minha indicação? Imóveis de alta liquidez. Imóveis de alta liquidez, ou a cereja do bolo. Então, por exemplo, se você tem um capital maior para aportar, Praia Brava. Praia Brava tem alta valorização, tem uma liquidez garantida dentro de um nicho. Então, imóveis também com assinatura de grandes marcas, então tu pode até estar nichando, mas você está num outro público. Então, se tu tem como aportar mais, Praia Brava. Se você quer aportar valores menores, né, e tu quer se beneficiar disso, vai para o imóvel de locação. 2 dormitórios, sala, cozinha, sacada, churrasqueira. Não esqueça da churrasqueira, porque nós temos problemas na venda do imóvel quando não tem uma churrasqueira Quando não tem carvão. churrasqueira, não é problema. E A carvão, a detalhe carvão, importante. garagem, e é isso. Então, se tu tem 2 milhões para investir, E os lofts? lofts, excelente, na locação. Quando você desmembrar o valor da locação, onde tu mais vai agregar no metro quadrado, vai ser o loft. Então, tu tem uma grande oportunidade para imóveis loft, estúdio, né? E até 2 dormitórios na faixa dos 500 a 800 mil. O que nós conseguimos garantir? Porque eu me preocupo muito com o que eu vou revender de quem eu estou indicando agora para venda. Exatamente. Eu tenho esse compromisso com o meu cliente. Eu não vou assumir algo, né, nichado, com uma arquitetura muito específica. Se depois vai ser um problema para mim vender, para esse cliente pegar esse dinheiro e aí exponenciar o capital. Então, de forma objetiva, 2 dormitórios, lofts, imóveis bons para locação. Então, se tu tem 2 milhões, ao invés de investir em um de 2 milhões, se você só tem essa possibilidade, pega 4 de 500. Não, mas eu tenho 10 milhões, então vamos separar isso e desmembrar e entrar na Praia Brava. Né? Ah, Perequê, excelente pegar lofts. Tu tem uma demanda de mercado, lembrando que nós continuamos com um déficit habitacional, isso a um longo prazo, né? 14 anos em média. Nós ainda teremos um déficit habitacional, então a gente aproveita, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. O que a gente não pode é perder o momento. Não pode perder o momento de compra e venda e o tipo de imóvel. Maravilha, muito bem. Diego, você tem alguma consideração? O que eu acho que o momento é para todas as atividades. É a hora de fazer planejamento tributário. Quem não fizer muito bem feito vai pagar mais. Isso é uma realidade. Ver na área tributária com advogados que muitas vezes você tem créditos a receber de volta do governo. Existe assim uma infinidade de tipos de ações diferentes. Para a área da construção civil, muitas, que você pode recuperar valores que já foram pagos, que às vezes eram errados. Mas a hora é do planejamento tributário. O empresário, o dono de imobiliária, o próprio corretor, qual é o profissional que ele deveria buscar agora para estar bem preparado para essa transição? Então, assim, a assessoria tributária ela tem dois pontos, tá? O contábil e o jurídico. O contábil, você tem que ter um bom contador, porque o que ele vai fazer? Ele sabe o que a Receita Federal, a estadual, a municipal quer. Ele vai fazer tudo nos dias corretos. Tu não vai ser multado, tu não vai ter diferenças para pagar porque fizeram errado. O advogado, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se aqueles lançamentos estão corretos. Porque muitas vezes a discussão jurídica ela foge da contábil. Então você vai buscar administrativamente, se não conseguir, você vai buscar juridicamente lá junto aos tribunais para tentar fazer com que daquele momento que saiu a decisão para frente você pague menos e recuperar valores para trás que você pagou que não precisavam ter sido pagos. Então, assim, às vezes você não tem nada para receber de volta. Às vezes tem. Isso é uma coisa que depende de um mapeamento de caso a caso para você verificar o que pode e o que não pode. Sim. Mas sim, muitas empresas, e é um assunto complexo, é difícil até de trazer aqui quais são, mas as empresas muitas vezes têm ações que elas poderiam fazer a busca de valores, receberiam valores substanciais, muitas vezes, mas assim, depende de um planejamento tributário, depende de uma assessoria muito bem feita. Então, procure bons profissionais da área tributária, para especialistas no tributário. Não adianta você pegar, o meu filho se formou em direito, vou ver com ele. Não é dessa forma. Não é. Muitas vezes advogados que não são do ramo já tem dificuldade com isso. Então, assim, e você fazer uma ação mal feita e perder,
você perde aquele direito para sempre. Você não tem mais como entrar com a mesma ação depois, não, agora vou fazer ela bem feita. Perdeu, Queimou o perdeu. cartucho. É uma única chance. Como vocês falam lá no Rio Grande do Sul, é tiro dado, bujo deitado. É isso aí. Tem que aproveitar a oportunidade, mas fazer ela com alguém que saiba o que está fazendo. Certo. Tá. Então, buscar uma assessoria. Eventualmente não vai ter nada, mas muitas vezes vocês têm sim valores a receber de volta. E aí, Diogo? Tá contente com o papo? Cara, olha, eu tô com a minha cabeça explodida. A gente não sabe se é bom ou ruim, né? A É, situação que a gente vive, mas a gente ficou mais esperto agora e Com o corretor certeza. que assiste também, né? Sim, para mim foi muito educativo. Espero que para nossa audiência também, né? Enfim, a gente agradece a presença de vocês, que com certeza vai ser mais um podcast aí que vai ser um sucesso. É isso aí. Que bom. Então, obrigado mais uma vez. E pessoal que nos assiste, até a próxima semana. Valeu? Valeu, Tchau. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.